Aleluia, glória a Deus. Boa noite. Eu sei que Deus tem uma bênção especial para você, uma palavra que eu creio que vai mexer com o teu coração, e creio que se você der atenção a essa palavra, ela vai mudar a tua vida. Ela vai mudar a tua vida, porque é muito importante o que eu tenho para falar com você hoje. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, tá bom? Eu vou fazer uma oração com você, eu vou adorar a Deus com você, mas eu quero que você preste atenção nesta palavra, porque se você parar, pegar essa palavra, permitir realmente que Deus entre no seu coração com essa palavra, a sua vida vai mudar, a sua vida vai se transformar, vai acontecer aquilo que você tanto desejou e tem desejado, tá bom? É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transborda o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. É bom te ter aqui comigo, Senhor Jesus. Aleluia. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Chama que ele vem, chama que ele vem. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Como nós precisamos do Senhor, como eu preciso do Senhor, da tua presença, da tua vida, do teu poder. Pai, a tua palavra diz que somente a iniquidade faz uma separação entre nós e o Senhor. Então venha ouvir a minha voz, Pai. Venha trazer o perdão de todo tipo de pecado que nós cometemos, porque não adianta dizer, meu Deus, que não cometemos, porque cometemos pecados, muitos por palavras, por pensamentos, por intenção do coração, às vezes até mesmo consciente, às vezes inconsciente, por omissão, por sonhos, por desejos que surgem repentinamente. A verdade é que muitas vezes falhamos, Deus, deixamos de ouvir a tua palavra, deixamos de ouvir a tua voz, para fazer aquilo que jamais deveríamos fazer. Então perdoa-nos no nome do Senhor Jesus, e lava-nos completamente, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos dessa presença viva e poderosa. Entre em cada lar agora, Deus, aonde chega a minha imagem, chega a minha voz, que chegue a unção do Senhor que despedaça o jugo, que destrói as maldições. Olha para o coração dessa pessoa, meu Deus, que está amargurada, que está infeliz,
oh meu Deus, que está entristecida, oh meu Deus, que está aprisionada de alguma maneira, meu Deus, em alguma situação. Olha, meu Deus, para essa família, meu Pai, que tem um ente querido internado em um hospital, oh meu Deus, talvez numa UTI. Oh meu Deus, como há pouco chegou uma notícia para mim, de um irmão, de um grande amigo, meu Deus, aquele tipo de amigo, que a tua palavra diz que é mais chegada do que um irmão. Oh meu Deus, vem com o teu poder sobre ele agora, e livra, oh meu Deus, da morte, livra, meu Deus, dessa ação maligna, livra-o desse Covid-19, não só ele, meu Deus, mas toda pessoa que está enfrentando essa dificuldade, toda a família que ouviu, meu Deus, um diagnóstico, meu Pai, de Covid-19, mas não só Covid, mas ouviu um diagnóstico de câncer, de AIDS, meu Pai, de leucemia, de outro tipo de problema qualquer, Deus. Oh meu Deus, vem agora e livra, meu Pai, porque eu estou repreendendo toda a força do mal, eu estou paralisando a Satanás e as obras dele, eu estou expulsando toda ação maligna, e chamando a vida, e chamando o poder, e chamando a unção do Senhor sobre cada uma destas pessoas. E eu faço tal coisa para a tua glória, e eu faço tal coisa em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Olha, eu quero falar com você algo muito importante, mas antes de entrar na mensagem principal, eu quero me lembrar aqui de um texto bíblico que sempre me chama a atenção, né? A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele se encontrou com os discípulos, né? Porque ele havia determinado que os discípulos saíssem, e saíram em dupla, inclusive, foram pregando e falando do amor de Deus para as pessoas, e de repente eles voltam diante de Jesus, né? Alegres, felizes, porque eles disseram que até mesmo os demônios os obedeciam, né? Ouvia a voz deles, né? E a Bíblia diz que Jesus, ele ia e vinha toda hora, não tinha tempo de comer. Então ele chegou para os discípulos e falou: o negócio é o seguinte, vamos parar, vamos sair, vamos comer um pouquinho, vamos conversar, vamos bater um papo. Ou seja, Jesus, ele entendeu a necessidade do descanso, né? Ele trabalhando para lá e para cá, ele entendeu a necessidade do descanso. Então ele chamou os discípulos para um descanso. Só que a Bíblia diz que quando Jesus chegou num determinado local, porque eles entraram dentro de um barco e saíram, mas quando Jesus chegou num determinado local, a Bíblia diz então que ele encontrou uma multidão de pessoas, e ele sentiu algo que nós temos que sentir. Se nós não temos tido esse sentimento, existe alguma coisa errada conosco. Por quê, pastor? Porque quem é de Deus tem que sentir esse. Qual sentimento, pastor? A íntima compaixão. O que é íntima compaixão, pastor? É eu me colocar no lugar da pessoa. É eu ver o sofrimento, é eu ver a dor da pessoa, e eu me coloco no lugar dela. E a íntima compaixão não é sentir dó, não é eu olhar e sentir dó. A íntima compaixão é um sentimento mais forte. Por quê, pastor? Porque é um sentimento que move você a fazer alguma coisa, né? Não é só passar e olhar e falar: ah, tadinho dele, ah, tadinho dela. Não. A íntima compaixão é um sentimento que você olha, você vê o sofrimento, você vê a dor, você vê a necessidade da pessoa, e você se coloca no lugar dela. Então você age em favor daquela pessoa, em auxiliar aquela pessoa. Quando o Senhor Jesus chega lá, ele viu uma multidão, e a Bíblia diz que ele sentiu íntima compaixão, e ele viu aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. E aí, pastor, aí o plano que ele tinha de descanso, ele jogou para o alto, né? Ele jogou para o alto. A Bíblia diz que então que ele parou, e ali ele começou a fazer uma coisa importante, porque é só dessa maneira que a pessoa pode ser ajudada, né? Não existe passe de mágica, existe conhecimento da palavra e prática da palavra. E ele começou então a pregar, e a Bíblia diz que ele ficou ali 3 dias com aquelas pessoas, ensinando aquelas pessoas. Eu quero que você entenda que apesar de ele ter visto a necessidade daquelas pessoas, ele não fez nenhum milagre da vida delas, enquanto ele não trouxe a elas o entendimento, enquanto ele não trouxe a elas a palavra. Por quê, pastor? Porque por meio da palavra que as coisas acontecem. Você tem que entender: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu tenho procurado explicar para as pessoas que o Senhor Jesus é o caminho para o céu, não tem outro. Não adianta tentar de outra maneira, porque não tem outro caminho. Ele é o caminho para o céu, mas ele é o caminho para a felicidade conjugal também. Ele é o caminho para a prosperidade, ele é o caminho para a felicidade familiar,
Ele é o caminho para boa saúde, Ele é o caminho para a felicidade interior, paz interior. E o caminho é Jesus, né, pastor? Sim, é a palavra. Então eu tenho que ter conhecimento da palavra, ou seja, eu tenho que conhecer o caminho, eu tenho que saber como eu faço para alcançar, para chegar e alcançar aquilo que está disponível no reino dos céus, inclusive a salvação. Então é necessário que você entenda isso. Então ele parou e começou a ensinar aquelas pessoas. Depois de 3 dias, ele fez então um milagre magnífico, um milagre de multiplicação, porque aquelas pessoas estavam ali e ele sabia que muitas delas não teriam condições de ir para casa sem um alimento, elas poderiam desfalecer no meio do caminho, elas poderiam morrer. E o Senhor Jesus, ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que a íntima compaixão ela foi provocada no coração de Jesus, porque ele viu o que, pastor? Ele viu o esforço, porque ele estava dentro de um barco, né? Ou seja, em um veículo, né? E a menor distância de um ponto ao outro é linha reta. Você imagina ele num barco atravessando o rio lá em linha reta, né? E aquelas pessoas subiram o monte, desceram o monte, viraram curva, fizeram curva, né? Ladeira e tudo mais, e chegaram primeiro do que ele lá. Chegaram primeiro, você vê, imagina o empenho, o esforço que aquelas pessoas elas tiveram. Então o meu empenho em estar com Deus, o meu empenho em ouvir a Deus, o meu empenho em me dar a Deus, isso faz com que Deus se mova a meu favor. Isso faz com que Deus se mova a meu favor. Então está na hora, né, de começar a se dedicar um pouquinho mais a Deus. Quando eu digo se dedicar um pouquinho mais a Deus, eu estou falando em obedecer um pouco mais, ouvir um pouco mais, respeitar um pouco mais. Eu tenho um texto, é muito grande, eu não vou ler esse texto todo com você, que é Jeremias capítulo 35, que vai tratar mais ou menos sobre isso. Sobre o que, pastor? Sobre essa questão de não obedecer a Deus, né? Olha só, Jeremias capítulo 35, versículo é o 1, e está escrito da seguinte maneira: quando Joaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor Deus me disse, quer dizer, o Senhor Deus foi lá falar com ele, né? Vamos direto aqui, para pular um pouquinho, porque é muito grande o texto. Vamos para o versículo 5, olha só. Depois coloquei diante, porque Deus havia falado o seguinte, né? O Senhor Deus, ele chamou, e ele mandou que levasse eles a um certo local, né? E desse a eles bebida, desse vinho, desse para eles algumas coisas, né? E eles então não quiseram, quer ver? Ó. Depois coloquei diante dos recabitas jarras cheias de vinho e copos, e disse: tomem um pouco de vinho, versículo 6. Mas eles responderam: nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Rebeca, deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes. Você vê que eles receberam uma ordem de um homem, né? Ele falou: nunca bebam vinho, né? Nem vocês e nem os seus descendentes. Jonadab que deu essa ordem. Versículo 7. Não construam casas, nem cultivem a terra, não façam nem comprem plantações de uva, não tenham lugares certos para morar, morem em barracas e vivam todos os dias assim, vivam muito tempo na terra. Então ele falou: o negócio é o seguinte, vocês não vão beber vinho, vocês não vão plantar, vocês não vão construir casas, vocês vão morar em barracas, e vocês vão viver muito tempo na terra. E o que eu quero que você entenda é que essa ordem não veio de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você perceba que essa ordem, ela não veio de Deus. Mas só que tem pessoa que é assim como pastor, ela respeita muito mais uma orientação que vem do homem do que a orientação que vem de Deus. O Senhor Deus, ele faz uma reclamação muito séria em relação a isso. Quer ver? Vamos ver o versículo 12. Então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que eu fosse dizer o seguinte ao povo de Judá e de Jerusalém: eu, o Senhor, pergunto, por que vocês não querem me ouvir?
nem obedecer às minhas ordens. Olha o versículo seguinte: os descendentes de Joradab têm obedecido a sua ordem de não beber vinho, e até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedecem ao mandamento que ele deu. Mas eu sempre tenho falado a vocês, e vocês não têm obedecido. Que coisa séria. Eu me lembrei de um caso aqui, só para você entender melhor, de uma irmã, né? Essa irmã, ela fez uma cirurgia. Ela fez, na verdade, uma plástica nos seios. E a médica dela falou: o negócio é o seguinte, você não pode se mover. O movimento que você faz tem que ser um movimento muito cuidadoso. E eu lembro que o marido dela falou para ela: olha, você não está exagerando aí nessa tua brincadeira de estátua, né? Vamos dizer dessa maneira. Você não está exagerando não, porque a mulher estava dura. Ela falou: não, a médica mandou. Aí o marido falou assim: mas a médica falou, mas você não acha que você está exagerando? Não, a médica mandou. Você sabe o que acabou acontecendo? Ela levou tão à risca, mas tão à risca, o que a médica disse para ela, que os braços dela se endureceram. Ela não conseguia mexer mais os braços. Ela teve que fazer fisioterapia para poder voltar ao movimento dos braços. Por que eu estou te contando essa história? Para você entender que tem pessoas que, quando um homem, um médico, um governante, uma pessoa dá uma ordem, ela leva aquilo à risca de um jeito que não é brincadeira. Mas quando Deus fala com ela não dá a devida atenção, ela não dá o devido respeito, ela não para ver o que Deus está falando. Aquilo que o homem talvez está orientando, ela pode até trazer o benefício, ou não. Como no caso dessa história que eu acabei de contar, a orientação da médica para ela, né, ela levou tão a sério que não trouxe um benefício não, pelo contrário, trouxe um prejuízo muito grande. Eu vi essa senhora, inclusive, que fez a cirurgia, a plástica, chorando de dor, porque não conseguia mover os braços se endureceram. O marido teve que levar ela para fazer fisioterapia. Foram mais de 10 sessões de fisioterapia para conseguir mover os braços. Quer dizer, mas por quê? Porque leva à risca, às vezes, o que o homem fala. Mas quando Deus fala, a pessoa não leva a sério, ela não leva a risca como Deus fala. E em todos os sentidos, né? Às vezes até mesmo na dedicação. Eu tenho um amigo, né, que eu chamei a atenção dele uma vez. Ele tem uma profissão muito nobre, mas como trabalha? Dedicado, né? Um promotor, dedicado. Uma vez eu chamei ele do lado e falei: rapaz, se você lesse a Bíblia, só 10% do que você se dedica a esses teus processos aí, você seria um Einstein do Evangelho. Quer dizer, nós nos dedicamos a muitas coisas naturais, obedecemos muito às coisas humanas. Quando é orientação de Deus, nós não damos ouvido. E era justamente essa reclamação de Deus. Ele falou: poxa vida, eles deram atenção ao mandamento de Jonadab, deram atenção, e vocês não dão atenção à minha palavra. Olha, quem pertence a Deus, o comportamento tem que ser igual de Pedro. Igual de Pedro. E olha, eu vou dizer para você, hein? A coisa foi com ameaça, a coisa foi séria. Porque o que acontece? Pedro começou a falar do Senhor Jesus, começou a anunciar Jesus Cristo, e ele pregava algo que era terrível aos olhos daquelas autoridades. Ele pregava sobre ressurreição. Ele pregava sobre ressurreição, que o Senhor Jesus havia ressuscitado. E isso era algo terrível aos olhos deles. Eles tentaram de tudo para matar Jesus, agora Jesus ressuscitou, né? Era algo terrível. Então chamaram a atenção de Pedro, seriamente, né? Teve uma situação até que ele foi chicoteado, apanhou, recebeu uma séria repreensão, uma repreensão muito dura. Mas olha o comportamento de Pedro. Ele voltou e começou a pregar o Evangelho. Que coisa séria. Está em Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: julgue vós, mais importante é obedecer a Deus do que os homens. Porque a ordem deles era para que não se pregasse o Evangelho, não se falasse Jesus, e a ordem de Deus era para que se falasse. Então ele fala: julgue vocês. O que é o mais certo? O que é o mais correto? Obedecer os homens? Obedecer a orientação de vocês? Ou obedecer a orientação que vem de Deus?
E nós temos que aprender. Às vezes somos dedicados. O médico fala: ó, o negócio vai tomar o remédio 10 horas. Ela coloca até o despertador, para não esquecer. Por quê? Porque o médico mandou. Deus fala: orai sem cessar. Você passa uma semana sem orar. O Senhor Deus dá importância ao jejum. Quanto tempo você não faz o jejum? O Senhor Deus diz: não fazei como é costume de alguns, deixar de congregar. Quantas pessoas não estão congregando, não estão indo à igreja? Outro dia eu conversava com uma moça, ela falou: eu estou sem pastor. Mas por que está sem pastor? Você está sem pastor, você tem cobertura espiritual. Como que você é sem pastor? Por quê? Porque não está indo em igreja nenhuma. Não está indo em igreja, não está ouvindo a palavra de Deus. Mas só que Deus falou que não pode ser assim. Mas foi Deus que falou, né? Então, tanto faz, né? Foi Deus que falou. Quer dizer, o que importa, né? Foi Deus que falou. Agora, se o médico fala que tem que ficar o dia inteiro no sol com uma perna para cima, aí fica o dia inteiro no sol com uma perna para cima. Por quê? Porque o médico falou. Eu não estou falando para você desrespeitar uma autoridade. O médico é uma autoridade. Eu estou dizendo para você que você tem que dar mais valor ao que Deus fala do que ao que o homem fala. As pessoas, elas dão mais valor ao que o homem fala do que ao que Deus fala. Se Deus fala não pode, parece que Deus não falou nada. Se o homem fala, ó, não pode, aí não, falou que não pode. Nós temos que despertar, nós temos que acordar. O Senhor Deus, ele falou seriamente com o Senhor Jesus. O Senhor Deus falou seriamente através do Senhor Jesus. Ele conversando com o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que ele disse assim: esse é o meu filho amado, somente a ele ouvir. Está na hora de começar a ouvir um pouco mais a Deus. Está na hora de começar a levar um pouco mais a sério o que Deus fala com você. Porque inclusive você pode perder a tua salvação por não dar ouvidos à voz de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade. Aquelas pessoas deram atenção à orientação de Jonadab. Não plantaram vinha, não bebiam vinho, não construíam casas, moravam em tendas, obedeciam à risca. Nem eles, nem os descendentes dele, nem as mulheres deles obedeciam à risca a ordem de Jonadab. Mas quando se tratava de orientação de Deus, as pessoas não davam atenção. Está na hora de parar, porque é o que tem acontecido conosco. O governante fala: não sai de casa, você não sai. O pastor fala: irmão, não sai de casa a hora, você sai. Quer dizer, Deus que falou não tem importância. O homem falou, tem importância. Eu não estou incitando você à rebeldia. Eu quero que você compreenda muito bem o que eu estou falando com você. Eu quero que você aprenda que é necessário dar mais atenção à orientação que vem de Deus do que a orientação que vem do homem. E tem muitas pessoas que são muito mais fiéis ao homem do que a Deus. Eu tenho que ser fiel à palavra. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. É o que eu tinha para falar com você hoje. Eu tenho pensado muito sobre isso, e aí eu vejo o Senhor Deus mostrando. Que coisa séria. Aquelas pessoas, os descendentes de Jonadab, deram atenção a tudo que ele falou. Tudo, detalhe por detalhe. Detalhe por detalhe. E ao que Deus falou, ninguém dava importância. Ninguém dava atenção à voz de Deus. Só que quem pode salvar ou lançar você no inferno é o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer salvar você por meio de Jesus, a palavra de Deus. Então passe a respeitar a palavra de Deus. Amém? Põe a mão no seu coração, Pai. E é no nome do Senhor Jesus que eu quero colocar cada pessoa diante de Ti. Espero que essa pessoa tenha compreendido a necessidade de dar mais atenção à voz da Tua palavra. Porque talvez, meu Deus, quando o marido fala, quando o filho fala, quando alguém fala, quando o pastor fala, mas quando Deus fala, ela não dá o devido valor, não dá a devida atenção. E nós temos que aprender a dar a devida atenção. Ajude essa pessoa, Pai. Ajude esse homem, ajude essa mulher. Em nome de Jesus, Pai. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Pai, eu quero pedir ao Senhor a unção e o poder do Senhor sobre cada pessoa, meu Deus, que está agora, meu Deus, assistindo, meu Deus, esta palavra, esta mensagem. Que o teu poder venha para a destruição de toda ação do mal, Pai, porque eu estou quebrando as cadeias, eu estou repreendendo os demônios, estou amarrando a Satanás, exigindo que todo tipo de sofrimento, esse ser que tem prendido essa pessoa no vício das drogas, no vício da bebida, no vício da prostituição, que tem amarrado essa pessoa financeiramente, ela não prospera, ela não progride. Esse ser que tem colocado uma tristeza, uma opressão, uma angústia, meu Deus, vem com o teu poder, porque eu estou quebrando toda a força do inferno, eu estou paralisando toda a obra do mal, e estou dizendo, vai embora, toda ação do mal, sai desta vida, em o nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, em nome de Cristo. Glória a Deus. Entenda isso, o mais importante é obedecer a Deus. E às vezes nós fazemos a vontade do homem e a vontade de Deus acaba sendo negligenciada. Quantas mulheres aceitam fazer algo que sabe que Deus condena, mas o marido pediu? Então mais importante é obedecer ao marido do que obedecer a Deus. Nós temos que aprender a obedecer a Deus, porque eu não vou dar conta da minha vida ao meu marido, eu não vou dar conta da minha vida à minha mulher, ao meu filho, ao meu pai, não vou dar conta da minha vida ao meu pastor, eu vou dar conta da minha vida ao Deus que criou os céus e a terra. E olha, cada um dará conta de si. Eu, como pregador do Evangelho, eu tenho a obrigação de falar para você que é necessário que você passe a dar mais atenção à voz da palavra, a levar a Deus com um pouco mais de compromisso, com um pouco mais de responsabilidade, porque senão depois você pode pagar um preço terrível, tá bom? Então desperta enquanto tem oportunidade. A Bíblia diz que enquanto é dia pode-se trabalhar, a noite vem quando não se pode mais. Ou seja, enquanto eu estou aqui nessa terra, eu posso mudar, eu posso alcançar, eu posso chegar a qualquer lugar. No momento que eu fechei meus olhos, acabou. A Bíblia diz que aquele que é sábio não pensa só na vida, o que é sábio pensa na morte também. Então você tem que entender que um dia você vai. Agora, para onde você vai? É aí que a coisa é séria. Se você estiver caminhando no caminho da vida, é vida que você vai ter. Se não for, não vai ter. Então respeite a palavra, passe a ouvir um pouco mais do que Deus tem falado com você, tá bom? Vou ficar por aqui. Forte abraço, que a unção e a força do Espírito Santo esteja com você. Tchau. Fica com Jesus. Tchau.